Finalmente foi lançada oficialmente a campanha Lula Presidente, num grande ato de massas com a presença de várias correntes de esquerda e também conservadoras, no passado adversárias do próprio Lula. As metas de Lula são muito claras: sacar o país da fome, do desemprego em massa e da miséria social. Também defendeu as empresas estatais Petrobras e Eletrobras, ameaçadas de privatização. A revista Time, porta-voz do establishment estadunidense, coloca Lula na capa, mesmo ele defendendo os BRICS e a integração da América Latina. São sinais importantes, mas também há sinais sinistros da parte do governo Bolsonaro, indicando que pode não aceitar passivamente uma derrota eleitoral. O Brasil de hoje nos faz lembrar o grande cineasta brasileiro Glauber Rocha e sua clássica película Terra em Transe. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande honra, um prazer, uma missão, uma responsabilidade estarmos aqui para buscar decifrar esse gigante do Sul, uma terra sempre em transe, e agora esperando que o transe seja para a recuperação da democracia e das transformações sociais. Para nos falar sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, sentir o termômetro, sentir o pulso, nós temos aqui um jornalista super experimentado, com muita estrada de dedicação na mídia alternativa, e que vai nos trazer certamente explicações que nós precisamos prestar muita atenção nelas. Altamiro Borges, Miro, que é o diretor do Centro de Mídias Alternativas Barão do Tararé. Miro, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite de Telesur. Beto, fiquei super contente com o convite, super honrado, agradeço, parabéns pelo trabalho, estou aqui à disposição para trocar ideia. Vamos começar pelo mais palpitante. Tem muita coisa, mas quando o Lula, nesse sábado, lança oficialmente a sua candidatura a presidente da República, exatamente na semana em que a revista Time, que é uma revista dos homens poderosos, famílias poderosas dos Estados Unidos, colocam o Lula na capa, exatamente na capa, qual é o significado que isso tem, Miro? Então, Beto, tem sempre polêmica nesse tema, né? O fato da Time publicar o Lula na capa e a matéria no seu interior ser elogiosa ao Lula, dizendo que o Lula, se eleito, é para cuidar de uma economia que está destruída, que cuidar de uma democracia que está ameaçada, né? É isso que está lá escrito na Time. Né, destacando que o Lula teve um papel importantíssimo com seus programas sociais, né, para enfrentar o problema gravíssimo da fome no Brasil. É isso que está escrito lá na Time. O fato da Time fazer isso chama atenção. E isso exatamente na semana do lançamento oficial da candidatura. Não foi um mês antes nem um mês depois, foi na semana. Colocar o Lula, podia ter colocado o Lula suado, esgoelado, numa manifestação. Não, coloca o Lula como estadista, né? Paletó e gravata verde e amarela, né? Tudo isso é semiótica, isso mexe com o imaginário. Eu acho que a Time é considerada uma das revistas mais influentes dos Estados Unidos. Ela é uma representação do establishment dos Estados Unidos, é a representação do pensamento do império. Eu acho que a Time está dizendo o seguinte, ó, talvez vai ser Lula mesmo, né, que ganha essa eleição. Nós vamos ter que conviver com esse caboclo, né? Mas vamos já tentar enquadrar esse caboclo, né? Vai tentar enquadrar. Isso para o Brasil tem um significado muito grande, porque isso não é para menos que a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro ficou tão enfesada, né? Você pega Jair Bolsonaro, Dudu Bananinho, Eduardo Bolsonaro, Carluxo Pitbull, Carlos Bolsonaro, Flávio Rachadinho, Flávio Bolsonaro. Enlouquecidos. Ficaram coléricos, hidrófobos, criticando a Time. Até eles que tinham usado. Você lembra que aquele ex-ministro da devastação ambiental, né,
tinha utilizado, tinha feito fake news com a Time, elogiado a Time e colocado dizendo o seguinte: quando é que o Bolsonaro vai ser escolhido como um homem carismático e ser capa da Time? Agora ele resolveu esculachar a Time. Ele elogiava, agora ele esculacha o Salles. Então, pegando esse seu raciocínio de que é uma espécie de sinal verde, digamos assim, a Casa Branca admite, ou o Império admite o transe com o Lula, qual será a contrapartida, a exigência? Porque a gente sabe que sempre vem uma exigência. Eu acho que tem dois momentos. O primeiro momento é ganhar a eleição. Nesse sentido, a capa da Time ajuda, por incrível que pareça. Ajuda, não é para menos que os bolsonaristas estão raivosos, mordendo poste, hidrófobos, né? A milícia digital bolsonarista tentando desmoralizar a Time, dizendo até, eu vi memes dizendo que a Time é comunista, esses caras são loucos. Enlouqueceram. Enlouquecido, eles são insanos. Né? Então, nesse momento, que é antes da eleição, o fato do Lula ir para a capa como estadista, né? Projeto Brasil mostra que ele é uma liderança mundial, né? Mostra que ele jogou um papel, né? A sua política externa altiva e ativa do Celso Amorim, do Samuel Pinheiro Guimarães, né? Repercutiu no mundo, jogou um papel importantíssimo, né? Então, é um estadista diante de uma ameaça fascista. É assim que está escrito, ameaça à democracia, é assim que está escrito na Time. Não sou eu que estou falando, nem você, é a Time que está falando, que o Bolsonaro representa uma ameaça à democracia. Então, isso, do ponto de vista eleitoral, é positivo. Essa capa nós vamos usar, mesmo sabendo quem é a Time. Sabendo quem é a Time. Agora, é evidente, ninguém dá ponto sem nó, ter saído na Time, na semana do lançamento oficial da candidatura a Lula, pegando alguns temas que são cascas de banana, tipo Ucrânia, mostra o seguinte: o Império pode dar, tem agora esse papo do diretor da CIA ter dito para respeitar o sistema eleitoral brasileiro, tá essa polêmica, se disse ou não disse, né? O general Heleno garante que não disse, né? Que não deu essa bronca. Mas o Sullivan disse, o conselheiro do Biden disse, no ano passado, deixa as urnas eletrônicas como estão. Falou para o Bolsonaro. Pois é. Mas voltar, porque agora eles estão polemizando se foi dito ou não foi dito, mas a Reuters dizer isso também na reta final das eleições, no meio do jogo das eleições, é um sinal que o Império talvez esteja vendo o seguinte: o Lula ganha essas eleições, nós vamos precisar conviver com esse caboclo, agora nós vamos ter que tentar enquadrá-lo. Porque é evidente que a primeira experiência de governo Lula gerou atritos com toda a sua timidez interna, apesar que eu acho que externamente foi muito positiva, minha avaliação, gerou atritos com os Estados Unidos. Gerou atrito com os Estados Unidos a constituição dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África. Gerou muito atrito com os Estados Unidos a derrota da ALCA, da área de livre comércio das Américas, que era uma imposição dos Estados Unidos. Gerou muito atrito com os Estados Unidos a integração latino-americana a partir de Chávez, Lula, né? Tudo aquilo que se estabeleceu na época, né? Não ter apoiado a guerra do Iraque, por exemplo. Não ter apoiado a guerra. Pois é, não ter apoiado a guerra do Iraque, ter tido uma posição de denúncia da vigilância, né, da espionagem dos Estados Unidos, aquele discurso da Dilma na ONU. Tudo isso gerou atrito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostam, né? O Império não gosta que o quintal se rebele, né? Que o quintal, né? Então não gosta do Lula. Mas eles vão tentar enquadrar. Se eles percebem o seguinte: não tem outro jeito, esse cara vai ganhar, só não ganha se houver um golpe, e isso vai gerar uma grande instabilidade no continente, não é isso? Só não ganha se for isso. Esse cara vai ganhar, nós vamos ter que conviver com ele, nós vamos ter que tentar ir moldando, modulando. Esse vai Digamos ser um que os americanos estariam aceitando que o mal menor é com Lula, já que Bolsonaro pode criar uma instabilidade fora do controle, porque não se sabe. Agora, usando uma imagem futebolística, que nós somos apaixonados por elas, obviamente, é como se o Garrincha tivesse entrado em campo com Lula na capa da Time, porque nós não tínhamos certeza se o Lula de fato poderia sair candidato. Sempre havia uma ameaça, algo pode surgir.
Só que o Garrincha é aquela coisa inesperada. Ele entra em campo, mas você não sabe para onde ele dá o drible. E aí o drible do Lula ele foi para time, mas atacou o Zelensky. Então saiu do esquadro e defendeu os BRICS. Ou seja, azedou os, os humores por lá. Como é que você avalia? Não, eu achei que essa parte é sempre uma parte muito delicada em ano eleitoral, principalmente, mas o Lula foi muito corajoso nesse tema da Ucrânia, né? Porque ele podia ter uma posição mais em cima do muro, né? Ficar, né, repetindo o discurso do império, repetindo o discurso da mídia imperial e da mídia colonizada. Você vê que a mídia colonizada brasileira, nesse sentido, a Time envergonhou a mídia colonizada brasileira, porque a Time faz capa, dá destaque, trata de vários temas. A mídia, com espírito de vira-lata, complexo de vira-lata brasileiro, pinça a questão só da Ucrânia para comparar Lula a Bolsonaro, para dizer que é tudo a mesma coisa, para voltar àquela velha tese de que vai ser uma escolha difícil, né? Que foi o editorial do Estadão na eleição presidencial anterior. Né? A escolha difícil é uma chave, né? Uma senha perigosa, porque leva muito. Já que é difícil, vamos ficar com o Bolsonaro. Mas eu queria aprofundar esse ângulo no próximo bloco aqui. Nós estamos conversando com Altamiro Borges, que é o diretor do Centro de Mídias Alternativas Barão do Itararé, uma personalidade da luta pelo jornalismo ousado, rebelde, histórico no Brasil, um comunista, um intelectual comunista, e já nós voltamos aqui em Latitude Brasil com exatamente Altamiro Borges. Latitude Brasil hoje está conversando com Altamiro Borges, jornalista e diretor do Centro de Mídias Independentes Alternativas, Barão de Itararé, que é um jornalista super experimentado, com uma larga trajetória na batalha pela democracia e pelas transformações sociais. Miro, como que nós poderíamos avaliar que foi o ponto alto, elevado, no drible de Garrincha que o Lula deu? Entrou na Time, entrou em campo, mas defendeu os BRICS, que é tudo que eles não queriam escutar. Pois é. O que eu estava... Minha opinião, Beto, é que ele foi corajoso. Ele foi corajoso, porque ele podia tentar, sabendo quem é a Time, o que a Time representa, e sabendo o pensamento do Império, podia ficar em cima do muro, né? Podia fazer aquele cretinismo eleitoral. Mas ele foi e entrou no tema. Ele não está fugindo dos temas. Ele entrou no tema, né? Entrou nos temas espinhosos, pegou essa questão dos BRICS, pegou na questão da Ucrânia, né? Ele faz críticas ao Putin no sentido da ingerência em outro país, tal, mas ele diz ingerência por ingerência, os Estados Unidos vivem se metendo em outros países. Então, os Estados Unidos não têm autoridade nenhuma para falar isso. Ele faz críticas incisivas à OTAN. Ele faz críticas à ONU, mostrando que a ONU precisa ser mudada, porque ela perdeu o papel, ela não segura mais nada. Não faz mais nada, não tem mais autoridade nenhuma. Ele faz críticas a um herói da mídia mundial, da mídia imperial e da mídia colonizada brasileira, dos Guga Chakras da vida. Ele faz crítica ao Zelensky. Diz que o Zelensky não fez nenhum esforço para negociar. O Zelensky gosta de aparecer na mídia, ele gosta de redes sociais, ele parece que gosta de... Ele gosta do espetáculo. Pois é. Então, são críticas, ou seja, ele foi para a Time e não vacilou em dizer, com habilidade, com jeito, né?
mas explicitou, foi o Garrincha, deu um driblezinho bem dado. Agora, o curioso é que As pernas tortas do Garrincha. É verdade. Pelo peso específico que o Brasil tem, sobretudo para ser uma alavanca na retomada da reintegração latino-americana, né, com uma possível vitória do Lula, mesmo que o Lula faça alianças conservadoras por prudência, né, porque a situação aqui está bastante inflamada, Bolsonaro ameaça claramente com golpes, até com não reconhecer o resultado eleitoral. Lula toca num tema na questão internacional que é muito forte. Defender os BRICS é reconhecer o papel das alianças com a Rússia, com a China, com a Índia e de um mundo multipolar. Os Estados Unidos não gostam dessa música. Não, a potência imperial não gosta. A potência imperial gosta de mundo unipolar, né? Eu acho que ele reafirma. É isso. A impressão que eu tenho, Beto, essa eleição no Brasil é muito difícil. Eu acho que a gente só está começando, né? Às vezes eu vejo muito entusiasmo com pesquisa. Pesquisa é foto, né? Essa eleição está começando. Essa eleição, Bolsonaro, ele tem bala na agulha, né, já para usar um termo dele, né, já que ele gosta tanto de arma, ele tem bala na agulha, né? Você vê que ele agora está num pacote de bondades com o nosso dinheiro, né? Ele antecipa ele antecipa o 13º, que é nosso salário, ele antecipa, né? É verdade. Ele permite o uso de R$ 1.000 do FGTS, que é o nosso dinheiro, mas ele permite. Ele vai fazendo bondade com o nosso dinheiro, mas ele está injetando na economia 156 bilhões de reais. Isso mexe com a economia, numa economia que está quebrada, numa economia em que as pessoas estão passando fome, estão comendo osso, estão pegando o resto de comida em caminhão de lixo, né, em cesto de lixo. Então, ele tem bala na agulha. Ele já está montando um esquema poderosíssimo de redes sociais, né? Saiu agora, o Congresso em Foco publicou ontem, ou antes de ontem, né, os tais dos bots, os robôs, né? 70% das adesões ao Twitter nos últimos dias dos bolsonaristas, 70% é de robôs. Os caras estão preparando uma artilharia pesada em mídia digital. Eles vão ter agora, o que não teve na eleição de 18, agora eles vão ter televisão, porque eles montaram uma composição grande, juntando PL, que é o maior partido agora da Câmara, PP e PRB, que foram os outros dois que mais cresceram na Câmara, e outros apoios, PTB, eles vão ter muito tempo de televisão. Então, o jogo dessa eleição... Eles conseguiram montar um canal de televisão especificamente bolsonarista, a TV Jovem Pan. Pois é. As forças progressistas tiveram 14 anos e não montaram. Exatamente. Nós estamos pagando os erros cometidos, né? Ele tem a Jovem Clã, né, na mão, ele tem a Record na mão, ele tem o sistema bolsonarista de televisão, a SBT do Silvio Santos na mão. Ele tem muita coisa. Ele vai jogar muito pesado nessa eleição. Então, essa eleição está só começando. Está só começando. Nesse sentido, o Lula está fazendo um esforço grande, como ele sabe. Ele ficou 581 dias numa cadeia, numa cela. Como ele sabe que esse jogo vai ser muito pesado, ele está fazendo um esforço grande de ampliar o colchão dele, porque sabe que a porrada vai ser grande. Eu acho que aí, lógico, quando amplia, lógico que tem cedência, você não amplia com quem pensa igual, você amplia com quem pensa diferente. Tem cedência, você tem cedências. O que me tranquiliza um pouco mais nessa questão da política externa é que na política externa eu acho que você tem uma experiência muito rica que está sendo preservada. Você, inclusive, os principais expoentes dessa política externa têm um papel muito importante agora no comando da campanha do Lula, tipo o embaixador Celso Amorim. Não é isso? Né? Tem um papel importantíssimo. Então, eu acho que na política externa a coisa está mais calibrada. É diferente. Em algumas áreas vai ter recuo mesmo. A gente vai ficar triste, mas é a vida. Na política externa, eu acho que você tem a coisa mais alinhavada, né? Que tem a ver com essa questão da integração latino-americana, né? Está se falando, inclusive, de uma nova moeda aqui para a América Latina, não é isso? Tem a ver com a integração Sul-Sul, tem a ver com os BRICS, né?
tem a ver com uma postura exatamente de questionar o mundo unipolar, de trabalhar no sentido de um mundo multipolar, não é isso? Então, eu acho que na política externa, pelo menos, há muita pressão sobre isso. Você vê que a mídia colonizada bate pesado. A mídia colonizada é isso, pegou a Times para falar de Ucrânia, não pegou a Time para falar de outras coisas. Eu queria te perguntar também sobre exatamente a visita da Victoria Nuland, aquela bruxa do golpe da Praça Maidan. Ela teve na semana passada aqui e trouxe a tiracolo o subsecretário de Energia. Imediatamente, a Petrobras começou a produzir mais, inclusive poços como o de Santos, do pré-sal de Santos, que ainda não estavam produzindo, e o que se tem é, claro, seria uma ordem de aumentar a produção para um esforço de guerra. Seria por aí a contrapartida? Já que o petróleo pré-sal já não é mais brasileiro, lamentavelmente? Pois é, pois é. Eu acho, Beto, nós vamos ter que sentir. Eu não teria ainda tanta tranquilidade em dizer o seguinte, não, o império, os Estados Unidos, o Biden, né? O Biden tem as suas encrencas com o Bolsonaro, né? Bolsonaro apoiou o Trump explicitamente. Bolsonaro foi um dos últimos presidentes do mundo a cumprimentar o Biden, né? O Bolsonaro, mesmo depois da apuração de confirmada a vitória do Biden, o Bolsonaro colocou em dúvida o resultado da eleição lá. E olha que lá na urna eletrônica não, ele está colocando em dúvida aqui com a urna eletrônica. Lá, ele só coloca em dúvida quando vê a possibilidade de derrota, né? Ele colocou em dúvida a urna manual dos Estados Unidos, né? O filhote do Bolsonaro, do Bananinha, né? Tem ligações com quem levou aquela ocupação do Capitólio. Estava lá, inclusive. Estava lá na época. O filho do Bolsonaro. Isso, o filho do Bolsonaro, que ia ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? O chapeiro que sabe fazer hambúrguer, o Dudu Bananinha, né? Então, há atritos do Biden com o Bolsonaro. Agora, se você for ver do ponto de vista dos interesses econômicos, das disputas mundiais, no geral, há conveniência, há cumplicidade, né? Os Estados Unidos lembram sempre da imagem do presidente brasileiro batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. As juras de amor aos Estados Unidos. As manifestações bolsonaristas no Brasil, elas têm bandeira do Brasil e bandeira dos Estados Unidos, e algumas de Israel. Então, os Estados Unidos sabem que o Bolsonaro também é um cara para se conversar. Então, eu não sei se o Império já decidiu o que vai ser dessa eleição. Que ele tem interesses muito grandes, tem, inclusive porque esse conflito na Ucrânia mostra, quer dizer, se os Estados Unidos forem derrotados nesse conflito na Ucrânia, o mundo unipolar dos Estados Unidos ruiu de vez. Nós vamos estar numa nova ordem mundial, né? Por isso que ele está jogando tão pesado, né? Então, eu não sei qual vai ser exatamente o comportamento para quem os Estados Unidos estão apostando na eleição. A Time deu um aval para o Lula. Disse o seguinte, o cara é um estadista. Mas não quer dizer que os Estados Unidos já estejam apostando suas fichas. Eu acho que os Estados Unidos apostaram suas fichas no golpe. O golpe de 16, o lawfare, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o golpe de 16 foi uma aposta dos Estados Unidos, né? Com Obama no comando. Pois é, exatamente, é o império. É o império. Agora, eu te pergunto também sobre um sinal interessante que gerou atrito. O chanceler brasileiro, Carlos França, disse recentemente, se o próprio Biden está buscando comprar petróleo da Venezuela, o que significa reconhecer o governo Maduro, é uma espécie de pedir pinico, né? Por que nós, Brasil, diz ele, né, também não podemos mudar e normalizar as nossas relações com a Venezuela? Como é que você interpreta isso? Eu acho que a política externa brasileira, no governo Bolsonaro, ela começou com uma política externa das mais subservientes, obscurantistas, não é para menos que o cargo de ministro de Relações Exteriores foi dado a um seguidor do Olavo de Carvalho,
um Olavete, né? Um seguidor daquele filósofo de orifícios, o Olavo de Carvalho, falecido esse ano. Né? O Ernesto Araújo era um homem do Olavo de Carvalho, era um homem da Terra plana, né? Era um homem da vacina chinesa, do vírus chinês. Né? Fanático. Era um fanático. Né? O Ministério de Relações Exteriores ficou no comando. O comando ficou com... Ele era chamado nos corredores do Itamaraty de Beato Araújo, porque era um beato. Era um beato. Né? E era uma política externa totalmente subserviente aos Estados Unidos, da continência. Era uma política externa da Guerra Fria, contra a China, contra a Rússia. Era essa a política externa. Além da política externa da terra plana, da negação da vacina, da negação da ciência. Era essa a política externa. Contra Cuba, Venezuela, contra Cuba. Não, as ações do Beato Araújo contra a Venezuela eram estridentes. O Maduro chegou a algumas vezes bater boca, né, com o governo brasileiro em função disso, porque era um provocador. Teve a dignidade de mandar oxigênio para salvar vidas aqui no Brasil. Né? Pois é. Brigou com um governo fascista, não com o povo brasileiro. É outra coisa. Né? É outra coisa. É uma objetividade. Pois é humanismo acima. Né? Então, esse era o Beato Araújo. Esse Beato Araújo começou a criar instabilidade até do ponto de vista da burguesia brasileira, se é que dá para chamar em burguesia brasileira, a cloaca burguesa brasileira. Começou a criar atritos. Porque, por exemplo, para o agronegócios, aquele discurso contra a China não cabia bem, porque o agronegócio depende da China. Depende da China. Né? Então, aquele discurso gerava instabilidade. Tanto é que o embaixador chinês no Brasil várias vezes peitou. Gerava instabilidade. Então, aquilo não interessava muito ao agronegócio. Então, você teve uma mudança. O Beato Araújo caiu. Hoje, inclusive, começa a se colocar como oposição ao Bolsonaro, fazendo críticas ao Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro cedeu à China e à Rússia. Olha que maluquice. Né? Cedeu ao Centrão, o Centrão, né, do Parlamento Brasileiro tem vínculos com a China, né, é refém da China, né, essas maluquices. Né? Então, tirou o Beato Araújo e colocou um que é mais maleável, mas segue a mesma orientação. Ele é mais maleável, ele não é tão Olavete, né, mas é um sujeito, né, também muito agressivo, né, o França, né, que vai fazendo o jogo. Ele faz mais jogo. O Beato Araújo não fazia jogo, a Terra é plana. Ele não fazia jogo, era tudo plano para ele. Né? Então, nesse você tem jogo. Pois tudo é terra plana. Não tem horizonte nenhum. Bom, Miro, é uma grande satisfação tê-lo tido aqui conosco no Latitude Brasil. Queria te agradecer muito pela sua participação, suas ideias, suas explicações, e as portas estarão sempre abertas para você aqui no Latitude por Telesul. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo trabalho. Um grande abraço. Muito obrigado. A todos vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, nosso forte abraço. Estaremos sempre aí mergulhando nessas pistas abertas pelo Miro para entender cada vez mais profundamente o Brasil e conduzir, na medida que o jornalismo tem capacidade para isso, de alguma forma ajudar no transe para a recuperação da plena democracia no Brasil. Aquele abraço, até quarta-feira que vem. Tchau.